Olá, sejam bem-vindos ao Oncocast. É um trabalho de metodologia científica do quarto período dos alunos de medicina da Unila. E estou aqui com o Flávio, o Caio, o Negli, eu, o Vitor e o Osiris, que está por trás das câmeras. Estamos fazendo esse podcast para fazer mais uma apresentação do nosso projeto e o que a gente vai fazer aqui. Acessem nossas redes sociais, temos o YouTube na bio e sigam o nosso Instagram, que é oncocast.unila. E vamos à nossa conversa para lidar aqui um pouco sobre o tema, né? Para começar, o que seria metodologia científica? A metodologia científica basicamente seria a caixa de ferramentas que a gente tem para achar um estudo científico e para fazer um estudo científico, principalmente. E a gente quer trazer isso para vocês para poder introduzir à população o acesso à ciência de verdade, o acesso a fontes de dados confiáveis. E acho que para começar, um bom lugar para a gente começar seria: onde eu acho isso? Bom, a gente vai achar fontes confiáveis para além do que a gente acha nos nossos navegadores, a gama de informações que a gente é bombardeado todo dia e nas nossas pesquisas. A gente vai tentar buscar um lugar que realmente tenha um nível de credibilidade, né? Onde a gente encontra, então, artigos científicos que foram publicados, passaram por seleção e tudo mais. A gente tem bases de dados muito importantes aí ao longo da nossa internet maravilhosa, né? A gente pode citar algumas fontes, como o portal de periódicos da CAPES, que seria uma base de dados onde a gente encontra diversos artigos e diversos periódicos onde esses artigos foram publicados, né? De forma gratuita. E também dentro desses periódicos da CAPES, às vezes a pessoa ela pode pensar, pô, eu não sei como utilizar esse recurso para mim fazer a minha busca, né? O Periódicos da CAPES ele também faz alguns cursos online para você aprender a manipular essa fonte de dados aí, para você buscar o conhecimento que mais ele vai nos seus interesses, entendeu? A gente tem outros também, como a própria Cielo, que é um banco de dados também de artigos, que também é revisado frequentemente, principalmente para a América Latina e Caribe. Então a gente vai achar conteúdos aí em língua portuguesa com grande facilidade, espanhol e inglês. A gente tem a própria Biblioteca Virtual em Saúde, que também é um grande acervo de artigos da área da saúde. E a gente vai ter questões de Ministério da Saúde, publicações nesse sentido, mais focado principalmente em área da saúde. A gente também, caso você aí tenha mais acesso, manja mais do inglês e tal, quiser ir para bases de dados de artigos mais americanos e tudo mais, a gente tem o NCBI, que seria uma biblioteca de artigos de saúde americano, né? Onde a gente também tem acesso a vários artigos de diversos periódicos extremamente qualificados, até os melhores do mundo, né? Onde a gente pode fazer essa busca. E aí outro passo que é importante você pensar também, né? Tá, agora eu sei onde eu vou ir buscar, mas como é que eu busco isso, né? A gente dentro do site da Biblioteca Virtual de Saúde, a gente tem o DECS, DECS, que a gente pode pegar os assuntos que são de nosso interesse, colocar lá e ver se eles são descritores de descritores, né? Para a gente poder fazer a busca do artigo. O artigo científico ele tem uma estrutura de construção, mas ele é baseado em um ponto de vista, ele quer testar alguma coisa, ele quer algum assunto, ele é delimitado. E nesses artigos a gente tem palavras-chave, né? E essas palavras-chave elas vão te ajudar a achar o que é do seu interesse. Por exemplo, eu tenho uma dúvida em oncologia e eu quero achar determinado artigo que me ajude sobre aquilo. Você vai no Dex, coloca basicamente as palavras que você tem interesse de achar, descobre quais são os descritores mais específicos para o seu assunto que você quer, vai no banco de dados, coloca as palavras-chave que são os descritores do DEX e ele vai te dar um encaminhamento muito melhor. Assim você consegue ir numa fonte de dados que ela é confiável e acreditada e você também consegue filtrar nessa gama gigante de artigos publicados o que é do seu interesse. É como se fosse a hashtag, né, que a galera usa hoje em É dia no como se Twitter, fosse a no Instagram. hashtag. Tipo, é uma analogia bem fácil, assim, né? Uma Tipo, analogia super fácil, super fácil. A gente coloca as hashtags lá para tentar atingir um determinado público, aí seria meio que a lógica inversa. A gente vai nas hashtags ou nos descritores para ir no assunto que eu realmente quero dentro dessa gama de artigos. E exato. nessa linha de raciocínio mesmo, não basta apenas os descritores no estudo de metodologia científica.
científica, porque é necessário também uma linha, uma forma de usar esses descritores para se atingir de fato o nosso objetivo, que é a estratégia PICO, a estratégia de revisão de literatura, que é o que o Flávio vai falar um pouquinho mais também pra gente. Exato, né? Então, o que seria essa estratégia PICO, né? É basicamente um jeito de você delimitar o estudo que você está fazendo. Então, de maneira bem simples, é basicamente você usar um estudo que vai comparar um grupo com um grupo controle através da aplicação de uma metodologia para saber se tem um resultado esperado. Então, o significado da sigla significa o P é de paciente, o I de intervenção, o C é de comparação ao grupo controle e o O é de desfecho, outcome em inglês, né? Então, seria o desfecho da metodologia. Então, um exemplo de tipos de pesquisa que a PICO poderia fazer. A intervenção de exercício físico em pacientes diabéticos e pacientes diabéticos que fazem uso de um remédio específico, por exemplo. Saber se tem melhora ou não. Então, isso seria um exemplo de como a metodologia PICO funciona. Então, no nosso caso, como a gente tem um podcast com essa ênfase em oncologia, então, uma das formas que os médicos ou até mesmo algum paciente pode usar para ter acesso a essa informação é isso. Então, tipo, um tratamento tal, referente a esse grupo controle, dá esse desfecho esperado ou não? E aí a gente pode extrapolar isso para várias coisas, não só na linha de pesquisa científica, mas também para qualquer, de pesquisa oncológica, mas também para qualquer outra linha de pesquisa, sabe? Então, digamos que eu sou um profissional da engenharia. Então, tipo, eu quero saber se o cálculo tal é mais aplicado para isso. Então, também dá. Basicamente é isso. Então, se você, por exemplo, quer se informar de uma notícia que você recebeu no seu WhatsApp, por exemplo, você fazer uma pesquisa por esse meio para realmente saber se aquela informação que te passaram é verdadeira ou não, vai te dar uma gama gigantesca de vários artigos para procurar, né? E lembrando, né, porque, por exemplo, aqui o nosso podcast ele é com foco em oncologia, então é uma gama dentro da área da saúde. Exato. Mas a pessoa, como o Flávio falou, se ele for um engenheiro, se ele for de outra área, com certeza tem outros bancos de dados referentes à área específica daquela pessoa, tem outros periódicos, outras revistas, tem gente fazendo pesquisa científica em todas as áreas possíveis. Exatamente. Então, se você aí está com alguma dúvida de qualquer que seja a área de conhecimento científico dentro do ensino superior, você vai conseguir achar algum lugar, um banco de dados ou um periódico, uma revista que faz publicações sobre determinado assunto que você deseja, independente se seja a área da saúde ou não. E essas estratégias, elas são muito importantes para saber esse conhecimento que a gente está tentando trazer nesse podcast. É para você saber se a informação é confiável ou não, porque às vezes a gente vi no site uma opinião do especialista sobre um assunto X. Cara, aquilo lá não é porque ele é especialista naquilo que aquilo lá é verdade. Ou tem, igual a gente vai acabar trazendo em alguma hora, a pirâmide do nível de evidência do estudo, né? Da confiabilidade do estudo. Você vê que tem um estudo que é melhor do que o outro para se ter a informação, porque um caso não pode ser comparado a um estudo que envolve 1000 casos. Exato. Era o que eu ia comentar agora sobre a pirâmide mesmo, né? Porque assim, você vai fazer essa pesquisa e aí, cara, vai vir uma lista assim, de vários artigos, se você fizer um tema abrangente, enfim. E aí, tipo, como é que você vai selecionar o nível de importância de cada artigo? Tá, como é que eu sei que esse artigo vale mais do que esse? Então, dentro da metodologia científica, tem como se fosse uma hierarquia dos tipos de estudos que existem. Então, o estudo de menor validade, digamos assim, chama opinião de especialista ou somente a pesquisa em animais. E aí a gente já começa quebrando um mito aí já, né? Exatamente. Porque às vezes a gente escuta o especialista falando e toma aquilo como verdade absoluta, mas ele está na base do que seria a credibilidade ou o valor científico daquela evidência ali, né? Realmente, porque é uma pessoa falando, só que a comunidade científica é uma gama muito grande, então é necessário uma validação de outras pessoas também. E tem essa cultura, né, de, um especialista falou, tá falado. Exato. Sim, e é isso que tá a beleza da ciência, né? Não é basicamente o que um especialista tá falando que vale, né? Acima disso, tem uma coisa que se chama relato de caso, que é basicamente, acho que o nome é meio explicativo, mas assim, é você pegar um caso específico e você relatar o que aconteceu nesse caso. Então, assim, tem a veracidade ali do que está acontecendo, mas é aquele negócio. Você não pode ficar com medo de cair naquele viés de, tipo, uma coisa específica que aconteceu ser aplicado para todo mundo. Não, só
esse caso específico para essa pessoa nessas condições. Então, assim, é uma coisa acima de um relato de experiência, porque, assim, é uma evidência de alguém que aconteceu real, acompanhado, bonitinho. É um passo acima dessa pirâmide. O segundo seria o quê? Uma série de casos. Então, assim, é o caso anterior repetido em várias pessoas. O segundo caso seria o terceiro nível dessa pirâmide, o quarto, desculpa, seria o estudo de caso controle. O que seria o estudo de caso controle? É você ter o grupo controle daquele caso. Então, assim, você sabe todas as variáveis, todas as coisas que podem influenciar nesse teste. E aí, com base no controle dessas variáveis, você achar um resultado, um desfecho plausível para isso. Então, nesse tipo de estudo, você já começa a ter, como é que se diz? Algumas preocupações a mais com os tipos de vieses, que isso é uma coisa que a gente vai explicar daqui a pouco também. Mas o viés, de maneira simples, seria coisas variáveis, coisas que você fez durante a sua pesquisa que podem comprometer a veracidade dos resultados. Ou seja, cria uma tendência, né? Você acaba influenciando durante o percorrer o desenvolvimento do trabalho e isso causa uma alteração no final. Exatamente. Até porque nada é um sistema fechado e pode ter outros fatores que interferem na pesquisa. Então, a gente podendo ter uma linha de raciocínio na pesquisa ajuda bastante a chegar naquele resultado, comparar aqueles fatores que são mais importantes, né? Exatamente. Aí, o próximo controle seriam estudos de coorte, né? Coorte, isso. Você sabe explicar? O estudo de coorte, basicamente, você vai pegar uma determinada população que vai participar do estudo e você vai acompanhar ela por um período de tempo, tendo ou não intervenção nesses grupos. Então, você faz um acompanhamento ao longo do tempo e vai coletando todos os dados, todos os desfechos e no final você faz uma análise desses dados para você ver se a intervenção foi efetiva, quais são os desfechos possíveis ao longo do tempo. Então, é meio que você pegar um estudo que às vezes ele tem um tempo delimitado curto para achar um resultado e você esticar isso ao longo do tempo e ver para além dos resultados imediatos. Você vai vendo diversos desfechos ao longo do tempo e depois você faz uma estatística, coleta e tira conclusões a respeito disso. Então, seria, por exemplo, você pegar um grupo grande de pessoas ali e, por exemplo, que são tabagistas e, tipo, vamos deixar eles 1 ano sem fumar. Acompanha ao longo do tempo. E Você aí pode depois pegar você os caras que vão ser tabagistas e vão continuar sendo. Uhum. Você pode pegar os caras que eram tabagistas, pararam e aí vão seguir. E você comparar os resultados desses dois grupos, por exemplo, para dizer se o tabagismo ele tem mesmo ou não os efeitos maléficos que a gente já sabe. Uhum. Hoje em dia muito bem descritos, né? Uma Aí a gente influência vai de comparar câncer, a algo galera assim. que parou de fumar com a galera que continuou fumando. Isso é um estudo de coorte ao longo do tempo. É bom entender isso que, igual a gente já pega nesse nível de estudo. Quando a gente compara um estudo de caso, de um caso só, e uma opinião de especialista, cara, tá muito lá embaixo. Uhum. E é o que a gente mais vê. O que a gente geralmente mais confia. Às vezes, mais bota nossa vida na mão disso. E são degraus que a gente vai subindo, de uma opinião de especialista para um estudo de apenas um caso, para estudos que abrangem mais pessoas e até momentos que a gente vai chegar no nível máximo, que seria... Seria a revisão sistemática com ou sem meta-análise. Mas antes disso, tem o ensaio clínico randomizado, né? Perfeito. Então, basicamente, no ensaio clínico randomizado, você vai deixar essas variáveis de maneira completamente aleatórias, para não ter tanta influência assim nesse resultado, e também uma pesquisa mais abrangente, que envolve bastante pessoas, para você ter um resultado mais acurado. E por fim, a revisão sistemática ou de meta-análise, com ou sem meta-análise, né? Seria basicamente você pegar vários estudos que foram feitos, ou o máximo possível que você conseguir, e fazer uma análise estatística das populações desses estudos. Então, teve um estudo que trabalhou com 1.000 pessoas, teve um outro estudo que trabalhou com 100, teve um outro que trabalhou com 10.000. Então, tipo, você vai pegar a soma de todas essas pessoas que trabalharam nesses estudos e vai fazer a análise estatística englobando todas elas juntas. Então, assim, você tem uma confiabilidade maior porque você está pegando uma amostra populacional muito maior. E muito diversa, E né? muito De diversa. determinados lugares, determinadas populações, e você cruza na análise estatística dados de diversos locais, diversas populações. Assim você cria exponencial, você aumenta exponencialmente o N do seu trabalho. E você também, por exemplo, digamos que em um desses estudos você tinha um pequeno viés.
em outro você tinha um outro pequeno. Quando você faz a soma disso tudo, como tem muita gente, esse viés acaba não sendo tão significativo no seu resultado final do que se você fizer nesse estudo com uma população menor. E você também analisa esse viés, né, para seleção do estudo. Exato. Você vê um estudo que não é enviesado, um estudo que é confiável para você colocar na sua meta-análise ali. Acho que é um ponto que a gente pode entrar também na questão dos vieses. Sim. Só uma coisa que eu acho importante pontuar, a gente meio que deu uma comentada na opinião do especialista, ou relato de caso, que são coisas menores. Mas eles também têm a sua importância. Tipo, Sim. eles não são tão insignificativos assim. Por exemplo, digamos uma doença rara, onde tipo, você não tem tantas pessoas com essa doença. Cara, é a única ferramenta que você consegue atuar para fazer um estudo sobre isso, sabe? Ou, por exemplo, um estudo que seja muito caro ou que tenha algum... Como é que eu posso dizer? Algum dano aos direitos humanos ou alguma coisa assim. Tipo, você não vai, por exemplo, expor a pessoa à radiação para fazer um teste, alguma coisa assim. Tipo, não é uma coisa que acontece com tanta frequência para você poder fazer um estudo disso. Então, assim, tem a sua importância também em casos específicos. São casos que não dá para fazer aquele estudo randomizado com mais de 1.000 pessoas, porque são casos que acontecem um aqui na América do Sul, outro na Europa, e isso dificulta bastante. Por isso que é importante saber como identificar a validade desses estudos que a gente faz, justamente analisando o artigo em si, que a gente vai entrar na parte dos vieses, que inicia-se pela parte do título, em que é o chamamento daquele conteúdo, porque ele que vai descrever, de certa maneira, o que está o conteúdo do artigo em si, né? Daí vai também para o resumo, que se quiser falar mais. Cara, da parte do resumo. Então, basicamente, você vai ter uma introdução sobre o que se trata ali o artigo, né? Então, ele vai dar um aspecto mais amplo do que aquele tema vai abordar. Em seguida, ele vai explicar a metodologia de como que foi guiado esse estudo. Então, ele vai falar, foi um estudo de caso, onde acompanha uma pessoa, ou tipo, a gente pegou tantos participantes e fizemos tais testes, enfim, ele vai dar uma descrição de como foi o método que ele usou. E aí sim, é onde você começa a poder avaliar se teve algum viés. Então, por exemplo, tem o viés de seleção, que é tipo, ele escolheu uma quantidade de pessoas que, tipo, tem uma chance maior disso aqui acontecer. Ou, tipo, não, foi uma seleção bem randomizada, bem aleatória, onde, tipo, deixou bem homogênea essas diferenças. É nesse momento que a gente vai classificar esse artigo nessa pirâmide que a gente abordou agora há pouco, né? Isso. Exatamente. Perfeito. Depois da metodologia, geralmente tem as discussões e os resultados, né? Exato. Então, é basicamente onde vai coletar esses dados que foi buscado por meio dessa metodologia, vai compilar eles e vai gerar uma resposta, uma conclusão, vai tirar uma ideia disso daí. E no final tem a conclusão do artigo, que é basicamente o que ele entendeu desse estudo que ele fez, que é um fechamento do que aconteceu Seria a ali. parte racional baseada nos resultados que a gente Resultados. conseguiu, né? Exato. A interpretação ali. Exato. A gente interpreta, descobre se realmente foi efetivo, se não foi efetivo, se foi pouco efetivo, tudo isso baseado em critérios estatísticos. E assim, é importante lembrar que não é o que eu gostaria que acontecesse, né? Mas assim, cara, a verdade é essa. O que aconteceu foi isso. É dado nu e cru. A ideia é essa. Eu acho que vai acontecer isso. Cara, nessa hora onde você assim, não aconteceu. Beleza, por quê? Talvez foi por causa disso. Aí você busca uma explicação, alguma coisa para entender o porquê não aconteceu aquilo. Eu acho que agora é um bom momento para a gente jogar um gancho para introduzir a metodologia dentro da oncologia para nós. O que vocês acham? Pode ser. Porque a gente estava aqui até agora debatendo bastante metodologia, como acontece, aonde eu acho, e onde isso tudo entra dentro do aspecto da oncologia em si, né? A oncologia aí é uma grande área dentro da medicina que vai tratar os cânceres, tumores e determinadas doenças assim, né? Que geralmente causam muito pavor na população, né? Uhum. E aí, qual é a importância da metodologia, né? Se é uma doença de difícil tratamento, os desfechos geralmente são malignos, né? As pessoas ficam tristes. Receber uma notícia de que eu tenho câncer é geralmente uma decepção muito grande, uma tristeza muito grande, né? Como que isso acontece? A gente vai usar a metodologia, então, como uma ferramenta na sociedade, pô.
toda a metodologia de avanço científico que a gente descobre, debate os achados dos artigos, os estudos, eles descobrem coisas novas, novos tratamentos, novas eficácias. Esse tratamento que fazia até 10 anos atrás, ele era tido como melhor, hoje em dia já não é mais. Esses avanços, eles vêm por meio da metodologia científica, isso dentro da área da oncologia. Sei lá, 10 anos atrás, às vezes a gente fazia um determinado tipo de cirurgia que era remoção de mamas total e ainda também todos os linfonodos da cadeia axilar. Hoje em dia a gente já tem estudos e achados falando que não são todos os tipos de tumores de mama que tem que fazer essa mastectomia tão radical, deixar a mulher tão mutilada, por exemplo. E isso serve para todas as outras questões, por exemplo. Hoje em dia, alguns tumores a gente já sabe que são melhores por radioterapia, em contrapartida a quimioterapia. A gente teve o avanço da questão dos imunológicos dentro da questão do tratamento da oncologia. E tudo isso veio por meio dos avanços da metodologia científica. Pessoas em determinados locais do mundo fizeram estudos, testaram, pessoas participaram. Teve toda uma questão de comitê de ética, metodologia, teve que separar os vieses, teve que ver se realmente era eficiente. Eu fiz um estudo, eu gostaria que fosse, mas não foi. É o que o Flávio falou, pô. É o que realmente acontece, não o que eu gostaria que seria, por mais que seria bom que eu queria que acontecesse, né? E é bem explícito na sua fala agora a metodologia PICO sendo aplicada, né? Exato. Então, assim, tipo, fazer a mastectomia total ou, tipo, fazer a parcial no Exato. paciente oncológico? Qual que é o melhor resultado? Qual que vai apresentar? Então, tipo assim, é lindo ver isso, tipo, casado assim, acontecendo bonitinho, né? Perfeito. E até mesmo em medicamentos, né? Em quais tipos de tratamento. Então, tipo, fazer o tratamento com medicamento tal, com medicamento tal. Tipo, qual que vai dar um desfecho melhor nesses pacientes? Então... E é relevante a importância justamente que a pesquisa não é apenas para o público pesquisador de fato, aquelas pessoas que estão lidando com novas descobertas, novos procedimentos na área, principalmente a nossa, da oncologia, mas também para a população, pois, como o Negli falou, você descobre um câncer na família, vem todo aquele medo, aquele mal-estar angústia, geral na família, né, cara? aquela É um estigma, angústia, né? Que você acha que aquilo é o fim do mundo, é o fim para aquela pessoa. Porém, ainda mais quando você vai pesquisar no Google, no Facebook da vida, que você vai achar 1001 casos de pessoas... Só te dá os piores desfechos possíveis, né? Você já fica com uma paranoia. E aí a gente percebe que, tipo, a metodologia científica, ela vai tocar em você no seu dia a dia também. Porque se um tratamento, um desfecho antigamente, ele era uns 10, 15 anos atrás, ou até menos tempo anterior, ele era um desfecho totalmente maligno, a gente achava que a pessoa realmente ia morrer, ou que eu não ia ter acesso a determinado tratamento, hoje em dia a gente consegue aí no SUS, por exemplo, acesso a diversos tratamentos que vêm dessas metodologias científicas, desses artigos, desses estudos, que hoje já tocam na população. E por mais que seja inconsciente, às vezes a pessoa ela não percebe. Às vezes se ela, tipo, antigamente teria um diagnóstico de câncer, ela teria um prognóstico ruim, hoje os percentuais de pessoas que atingem a cura, eles são maiores baseados nos estudos. Os tratamentos que as pessoas hoje elas vão para o serviço de saúde receber um tratamento oncológico, eles já são mais pautados em artigos mais recentes. Então, isso evolui ao longo do tempo, isso desenvolve a sociedade, isso aumenta a sua expectativa de cura, sua expectativa de vida, e isso impacta inconscientemente na vida de todos nós, não só aqui dentro da universidade, não só os pesquisadores, mas as pessoas que a gente pode dizer que são leigas, né? Que estão de fora desse ambiente e que para elas parece tão distante, mas já está encostando nelas de uma forma inconsciente. Vai na UBS, ela pega os medicamentos, ela vai no hospital, ela recebe um tratamento mais atualizado. E isso é fruto da metodologia científica, dos avanços dos estudos. E vale destacar um ponto que o Caio falou aqui, que tu vai acessar o Google, por exemplo, né? E, tipo, cara, tu vai ver os piores casos e tudo mais. Por quê? A plataforma do Google, ele te apresenta o que é mais visualizado. Perfeito. E não a verdade. E não, tipo, o que é mais estudado, que é um negócio bem feito. Então, assim, o algoritmo, ele funciona assim, porque ele é voltado para isso, para propaganda, para essas coisas, para vender, para você ter acesso. É diferente de uma plataforma de científica que não. Que aí, tipo, ele não vai te mostrar o mais acessado. Ele vai te mostrar o de maior relevância científica. Os primeiros que vão aparecer para você é o que geralmente são os que têm mais relevância com os critérios que você usou para pesquisar, com as hashtags ali que você colocou, né? Os descritores. Então... Vamos aproveitar,
lançar umas perguntinhas dos bastidores Opa. aqui. Opa, bora A lá. gente abriu a caixinha de perguntas do Instagram essa semana, né? E várias perguntas que a gente recebeu, vocês já responderam, mas teve duas aqui que eu separei que eu acho que era interessante falar. A primeira é quais são os critérios de exclusão de um estudo, como que eles escolhem esses critérios, como que eles chegam nesses critérios, e também o que é o N de um estudo e como que ele reflete na qualidade desse estudo ou na confiabilidade desse estudo. Alguém quer? Pode falar. O N do estudo seria o número de participantes, o grupo, basicamente o número de participantes, né? A gente vai ter uma seleção de pessoas baseadas em critérios, né? Cada estudo ele vai ter critérios próprios, por exemplo, dentro da oncologia, se a gente quiser fazer um estudo, a gente tem estagiamentos de tumor, por exemplo. Então, se o meu estudo ele quer pegar pessoas com estagiamento 3 e 4 de determinado tumor, as pessoas que têm aquele tumor também, mas ela está no estágio 2 e 1, elas vão ser separadas desse N e elas vão ficar de fora do estudo. Pensar também que o critério de exclusão do N também é se a pessoa quer participar ou não, isso é muito importante, né? E também alguns desfechos que podem alterar o resultado durante o próprio estudo, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma intervenção na pessoa, ela está dentro dos critérios, ela está lá no estagiamento 3 ou 4, por exemplo, ela aceitou participar, mas enquanto eu fazia uma intervenção com determinado medicamento, ela teve uma alteração específica de um parâmetro vital, sei lá, ela teve uma taquicardia, e isso é algo que talvez causasse um viés dentro do meu estudo. Eu vou descartar essa pessoa da análise de dados. Claro que eu não posso descartar todo mundo, e claro que toda vez que eu descartar alguém que estava eleito e ela quis participar e ela foi para a intervenção, eu também tenho que dizer no meu artigo o porquê que eu descartei ela, quando que eu descartei ela, se ela fez ou não parte da análise dos dados. Sim. No estudo pode ocorrer tanto o descarte de pessoas quanto o descarte de estudos, né? No estudo na de meta-análise, na revisão. Você analisa um estudo, pô, teve um desfecho ali que não tem nada a ver com o que eu queria ou fugiu muito. É muito discrepante, né? Aí tem o descarte para equilibrar. Sobre o N também é importante relevar, assim, ele está muito correlacionado com a confiabilidade do resultado que você tem, né? Quanto maior o N. Então, o N seria o quê? Seria a amostra da população. População, então, seria assim, todas as pessoas do câncer do mundo. Essa é a população total. Eu não consigo consultar todo mundo. Então, assim, eu tenho um N que é um N amostral, o N da amostra que eu vou pegar. Então, são os pacientes desse hospital que eu trabalho. Eu tenho acesso, entende? que eu tenho acesso. Então, assim, com base nesse N, eu consigo estimar o quão verdadeiro é esses dados, esse resultado que eu tive para conseguir extrapolar isso para toda aquela população, entende? Então, o N, a função dele é essa, é esse número amostral que você tem comparado com aquela população total do que você está estudando. Agora, eu acho que nosso tempo já está meio encaminhando ao fim, né? Que temos um limite do tempo para o podcast. E uma coisa acho que é importante deixar ressaltada, a gente vai acabar fazendo postagens no Instagram, tanto de cortes quanto de temas que a gente trabalhou aqui, para deixar mais didático lá para vocês. No nosso Linktree tem todas as referências e links interessantes para vocês acessarem. A gente reforça novamente que vocês divulguem esse projeto nosso de podcast, também os nossos cortes, que vai estar focado em cada temática que a gente abordou aqui. Também nós abordaremos com os nossos entrevistados nas próximas entrevistas. E é isso. Cara, interavam nas redes sociais, curtam, compartilhem os posts, perguntem, comenta, a gente vai colocar a caixa de pergunta mais vezes, comenta no próprio post mesmo, algum tema que você gostaria que a gente tratasse aqui, algum assunto, cara, a gente... você aí, pô, que se sentiu minimamente ajudado, que achou que o nosso trabalho é legal, bem desenvolvido, curte, compartilha, comenta, participa do engajamento, responde lá as caixinhas que a gente vai pôr ao longo da semana, compartilha com um avô, primo, amigo, avó, manda pra todo mundo. Quanto mais a gente conseguir, aquele grupo do Zap vai dar uma treta, cara. Como assim? Eles estão falando tudo que eu não acredito, cara? Faz esse favorzinho pra gente, vai, dá essa moral pra nós, deixa o likezinho, curte, compartilha, comenta, faz tudo que puder aí, vai ser de grande ajuda pra nós. Sugestões de melhorias, manda inbox também. Pode mandar lá que a gente vai estar sempre atento. Tem um 0800 lá no Linktree, hein? Valeu. E patrocínio também, se quiser, é só mandar, a gente tá aceitando. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Valeu, mano. Valeu, galerinha. Obrigado. Tchau, tchau. Fala pessoal, esse aí foi o nosso Oncocast, um projeto que surgiu na disciplina de Metodologia Científica em parceria com a Liga de Oncologia da Unila. Ele é formado pelos alunos eu, que sou o Flávio, o Caio, o Negli, o Vitor e o Osiris,
e ele é coordenado pelo professor Robson Zazula. Ele que vai dar todo esse nosso suporte nas aulas dele de metodologia científica e a gente buscar esse aprendizado nas aulas de metodologia focado na oncologia, que é o foco do nosso projeto. É isso aí, pessoal. E a ideia é você, mais pra frente, a gente começar a trazer outros profissionais também pra gente entrevistar, não só profissionais, mas também pacientes e tudo mais, para enriquecer mais o nosso conteúdo aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado Valeu. e até a próxima.